No vídeo de hoje você vai encontrar um breve apanhado da evolução dos capacetes da Fórmula 1, de como eles passaram de peças esnobadas para objetos obrigatórios e necessários de segurança, sendo utilizados até mesmo como uma forma de expressão artística e itens caríssimos de colecionadores. Bom, se você assim como é um fã da Fórmula 1, com certeza já se imaginou dentro de um carro abaixando a viseira do capacete e pronto para disputar uma corrida, brigando roda a roda, centímetro a centímetro por cada espacinho de pista, buscando a tangência perfeita da curva e a glória no lugar mais alto do pódio. Pois é, mas até para os melhores pilotos, vez ou outro, o desfecho de qualquer um desses cenários é só os muros, e acredite amigo, você com certeza teria menos vontade de pilotar se sentisse a sensação de uma batida real. Mas por sorte, atualmente a Fórmula 1 conta com um sistema de segurança muito avançado, reduzindo drasticamente as chances de acidentes fatais dentro da pista. Em grande parte isso se deve ao objeto fundamental que todo piloto carrega ali na sua cabeça e todo aquele conjunto de segurança. Hoje em dia seu uso é obrigatório e ano após ano novos estudos e mudanças no regulamento aparecem ali para melhorar sua eficácia e proteger os pilotos do ambiente hostil de uma corrida, mas nem sempre foi assim, no alvorecer do mundo das corridas. Acredite se quiser, quando as primeiras corridas de automóvel começaram a aparecer ali no final do século XIX, as pessoas sequer usavam capacetes. Isso porque os carros ainda eram vistos como meros substitutos dos cavalos e ninguém usava capacete para andar de cavalo. Então os aparatos de proteção desses cavalheiros se reduziam a uma boina e um par de óculos para poeira. Era o máximo. Foi apenas algumas décadas depois, nos anos de 1910, com a polarização das corridas de motociclismo, que a importância de se usar uma proteção mais eficiente foi considerada. Tudo graças ao Dr. Eric Gardner. Gardner conseguiu persuadir os organizadores das corridas a promover o uso de uma proteção mais eficiente, que na época se resumia em uma espécie de boné de pano e os já usados óculos para lama e poeira. Motivo disso foi que o Dr. Gardner notou inúmeros crescentes de contusões pós-corridas. Dessa forma, um novo capacete em forma de tigela feito de couro e um raro tipo de seiva de árvore da Índia que tem propriedades semelhantes à fibra de vidro tornou-se padrão nas corridas de motociclismo na época. Mesmo o uso frequente desses capacetes reduzindo drasticamente o número de contusões, eles eram pesados e desconfortáveis. E muitos pilotos ainda usavam os bonés de pano como alternativa ali como mais confortável. E assim foi durante as décadas que se seguiram. Mas e na Fórmula 1? Foi somente no ano de 1952, 2 anos após sua criação, que o uso do capacete se tornou obrigatório para todos os pilotos da Fórmula 1. Os primeiros modelos eram bem simples e inspirados em capacetes de polo, feitos de fibras de algodão, embebizados ali, com resina para formar uma estrutura rígida. Ainda assim, o rosto dos pilotos era completamente exposto, ainda sendo necessário o uso dos óculos de proteção contra os detritos e o vento forte e quente ali dos motores. Esses capacetes eram produzidos de forma quase que artesanal. A primeira companhia a produzir capacetes em massa foi a britânica Bell Helmet, inspirados nos capacetes usados por pilotos de caça de combate. O modelo 500TX agora contava com uma maior área de cobertura, abrangendo boa parte da lateral da cabeça. Foi o primeiro a ser produzido com fibra de vidro e também o primeiro modelo a ser certificado pela Fundação Snell. A Fundação Snell foi criada em 1957 após o acidente fatal de Pete Snell. A fundação estabeleceu ali a pesquisa e desenvolvimento de normas de segurança dos capacetes da Fórmula 1 e em outros esportes. Atualmente a Fórmula 1 utiliza o padrão FIA, mas até 2015 as normas da Snell eram a referência. Apesar do modelo Bell 500 representar um salto de segurança, a face ali do piloto ainda era muito exposta, e foi só em 1968 que o primeiro capacete que cobriu o rosto completamente foi produzido, também cortesia da Bell Helmets, já adotando ali os padrões da Snell. Além de contar agora com uma viseira própria, os capacetes protegiam a região da mandíbula dos pilotos contra pancadas no volante ou no chassi do carro. Mas além das batidas, outra coisa frequentemente ameaçava a vida dos pilotos: o fogo. Naquela época, um carro pegar fogo era assustadoramente comum, exigindo que qualquer milímetro do corpo fosse coberto. Assim, em 68, os capacetes começaram a ser produzidos com Nomex, uma fibra artificial anti-chamas recém-criada na época, que permitiu o capacete ser exposto a uma grande quantidade de calor por um período curto de tempo, até que o piloto pudesse ser socorrido ou sair do carro. Os anos 70 vieram novas marcas chegando na categoria, como a italiana AGV, que prometia produzir modelos mais leves e confortáveis
descartáveis e que agora contavam com designs diferenciados e viseiras de abrir e fechar. Foi a AGV que forneceu o capacete para Niki Lauda durante a temporada de 1976. Bom, eu sei que você deve estar se perguntando, não foi esse ano que Lauda sofreu um acidente em Nürburgring? Pois é, você está certo. Por alguma razão desconhecida na batida, o capacete de Niki escapou da sua cabeça, deixando-o exposto contra as chamas que envolveram o carro. Por sorte, Lauda foi puxado por seus companheiros pilotos e apesar das graves queimaduras, Niki se recuperou rapidamente e seguiu até o fim da temporada e toda aquela história mágica de recuperação que você sabe aí até hoje. Niki Lauda versus James Hunt, foi tudo nessa época aí. Se o final dos anos 70 e o início dos anos 80 trouxeram pouca mudança de design, já testados no capacete, uma outra variável começou a ser considerada: o peso. Naquela época, um capacete costumava pesar em torno de 2 kg. Pode não parecer muito, mas estamos falando de tempos em que o efeito solo começou a ser experimentado nos carros. Todos os esforços dos engenheiros eram centrados em manter o carro colado no chão, e tudo isso aumentava a intensidade da força G imprimida sobre o piloto durante uma corrida. Em uma eventual batida, usando um capacete de 2 kg, a força G imprimida poderia crescer exponencialmente. Foi aí que surgiu um grande desafio: continuar o desenvolvimento de capacetes fortes, porém leves, justamente para reduzir tais efeitos em caso de batida. Assim, durante os anos 90, em busca de capacetes mais leves e mais fortes, os fabricantes começaram a produzi-los com um mix complexo de materiais, incluindo fibra de vidro e Kevlar, permitindo uma maior resistência durante os impactos. Durante esse período, alguns capacetes já começaram a ser feitos sob medida para cada piloto, o que garantia melhor conforto e encaixe, minimizando que eventos como o de Lauda voltassem a acontecer. E ainda na busca por reduzir a força G durante impactos, no início dos anos de 2001, a FIA emitiu uma norma atribuindo que os capacetes não deveriam ter mais de 1,5 kg. Foi durante esse período que os capacetes começaram a ser fabricados principalmente de fibra de carbono. Uma nova grande mudança ocorreu em 2003, quando a FIA tornou obrigatório o uso de um colar de fibra de carbono que é acoplado ao capacete dos pilotos. Esse colar é preso ao corpo dos pilotos com auxílio de cintos ali, de segurança, e funciona como uma espécie de amortecedor durante as colisões, permitindo uma redução significativa nas forças aplicadas sobre o pescoço de um piloto. O ano de 2009 também marca uma outra grande mudança no regulamento das equipes ali e nos equipamentos de segurança, e acabou envolvendo nosso querido Felipe Massa. Durante o GP da Hungria, uma mola se soltava ali da Brown de Rubens Barrichello e acertava Massa em cheio no rosto, logo acima ali do seu olho esquerdo, fraturando seu crânio. Massa, já desacordado, não consegue fazer a curva e atinge as barreiras de segurança. Já no hospital, Massa precisou fazer diversas cirurgias, colocar uma placa de titânio na cabeça, mas que serviu para mais uma mudança de segurança. Se você olhar para o capacete fabricado pela alemã Schubert, pode notar que o estrago nem foi tão grande, mas mesmo assim foi o suficiente para dar um susto em nós brasileiros. Imagina o horror que seria esse acidente com um capacete lá dos anos 60. Após o incidente envolvendo Massa, a FIA regulamentou uma nova mudança nos capacetes. Uma faixa de polímero sintético chamada Zylon seria adicionada logo acima dos visores dos pilotos, com o intuito de deixar suas bordas mais resistentes. Para você ter uma ideia, o Zylon é usado para fabricar coletes à prova de balas. Mas essa mudança seria temporária, e uma parceria com a Bell e a Schubert, a FIA desenvolveu uma nova certificação para os capacetes em 2019. A mudança mais notável foi a adoção de uma janela de viseira muito mais estreita, e aquela faixa de Zylon colocada na viseira agora seria incorporada dentro do capacete. Além disso, com a ajuda de tecnologia de scanner a laser da Schubert, os capacetes puderam ser desenvolvidos de modo a caber perfeitamente na cabeça ali dos pilotos, tornando cada peça única. Verdadeiras obras de arte. Hoje em dia, cada capacete é único não somente por ser feito sob medida para cada piloto, mas também pelo design que esses carregam. Foi lá nos anos 60, quando o uso dos capacetes já havia sido aceito por completo, que os pilotos começaram a ter ideias de personalização. Uma dupla faixa branca aqui e outra pintura com uma cor extravagante lá. Pouco a pouco os capacetes foram se tornando parte da identidade visual de cada piloto, a peça mais importante junto do macacão, traje de combate durante a temporada. Atualmente, as artes dos capacetes são feitas por profissionais especializados nesse tipo de design, e aqui vale citar o brasileiro Raí Cauã.
Caldato, artista que desenha os capacetes de ninguém menos que Lewis Hamilton desde 2017. Na última temporada, Rai mostrou todo o seu talento em fazer um capacete especial para o GP de São Paulo em 2021. Um verdadeiro espetáculo, o cara é brabo demais na arte. Esse canal admira seu trabalho, um grande abraço, Rai. Pois com certeza o capacete de Lewis é um dos mais bonitos, naquela temporada. Além de muitos outros artistas pelo mundo, e cada piloto tem seu favorito e constantemente trocam para celebrar ou homenagear alguém ou um fato. Mas além de dar um toque de estilo e ressaltar a individualidade e personalidade de cada piloto, os capacetes também vêm se mostrando como bandeiras importantes de protesto. Sabemos que Hamilton e Sebastian Vettel são altamente engajados em pautas sociais dentro e fora das pistas, e é costumeiro ver os dois pilotos portando pinturas especiais em seus capacetes em defesa de alguma causa. Ano passado mesmo, em 2021, Hamilton ostentou a bandeira da comunidade LGBT com cores do arco-íris estampada no seu capacete para correr no GP do Catar e da Arábia Saudita. Também em 2021, Vettel utilizou uma pintura especial no GP da Turquia. Seu capacete continha desenho de diversos animais marinhos com o intuito de atentar à sociedade acerca da necessidade da preservação dos mares e oceanos. Já nessa temporada de 2022, já vimos diversos pilotos aí com novos pedaços de arte, nos testes, nas corridas, então pode esperar sempre algo novo vindo dos 20 pilotos do grid a cada final de semana. Bom, um capacete para chamar de seu. Agora, você que curte correr de kart ou se aventurar em outra modalidade do automobilismo, sabia que é possível comprar um capacete com os mesmos padrões da FIA adotados pela F1? Esses capacetes estão disponíveis no mercado e podem ser comprados por qualquer um, mas pequeno detalhe é que se você quiser adquirir um desses, precisa desembolsar algo em torno de R$22 mil. Além do alto preço, esses capacetes têm validade média de 2 anos, então pensa com carinho se você quiser um desses aí. Viva o hoje! É muito comum hoje em dia ver alguém reclamando que a FIA é super protetora com os pilotos, que algumas normas de segurança tiram graça das corridas, que todo esse papo de segurança é muito chato. Ok, algumas dessas afirmações podem até estar incorretas vez ou outra, mas se podemos duvidar dos meios, não podemos duvidar dos resultados. A verdade é que a Fórmula 1 foi se tornando um esporte cada vez mais seguro com o passar do tempo. Só para ter uma ideia, durante a década de 60, 12 pilotos perderam a vida em acidentes fatais durante as corridas. Em comparação com a década de 90, Senna e Ratzenberger foram as únicas vítimas fatais. Na última década, as últimas vítimas foram Ulysse Bianchi em 2015 e o francês Antoine Hubert em 2019, só que pela F2. E mesmo esses dois últimos foram acidentes atípicos para os padrões do esporte. Olha o assustador acidente sofrido por Romain Grosjean em 2020, por exemplo. Mesmo com o carro partido no meio, envolvido em chamas, Grosjean conseguiu sair do carro com apenas queimaduras nas mãos e tornozelos. Não seria errado dizer que se acontecesse há 20 anos atrás, o resultado seria trágico. A F1 sempre foi um esporte perigoso e sempre será. Imagine entrar em um carro que pode ultrapassar os 320 km por hora, fazer as curvas sinuosas beirando um muro de proteção a mais de 100 e eventualmente bater neles. É por isso que os esforços para manter a segurança dos pilotos não podem parar. A evolução dos capacetes na Fórmula 1 teve papel fundamental nessa empreitada, reduzindo drasticamente o número de acidentes fatais, assim como a adoção de outros aparatos de segurança, como o Halo, por exemplo. Só podemos esperar que os capacetes e outras medidas de segurança se aperfeiçoem mais e mais, e que a Fórmula 1 continue sempre desafiadora, envolvente, mas sem perdas fatais que seja necessário para isso. Afinal, nós brasileiros sabemos muito bem como é perder um ídolo nessas circunstâncias. E aqui é polêmica e sair correndo. Segurança em primeiro lugar, porém nada de mexer na Eau Rouge. Deixa ela quietinha, melhore as barreiras de segurança, não toquem no traçado, que é a mudança mais lógica.